Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza, ou seja, desejos inflamados, intensos. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir aos necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É a palavra de Deus trazendo para o nosso coração um consolo que somente ela pode fazer e alcançar a parte mais profunda do nosso ser, a nossa alma. E com isso nós podemos aprender que a graça de Deus superabundou, dando sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relata do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Oh, glória! É bênção demais quando nós paramos para refletir nesta palavra que enche o nosso coração de esperança, que responde aos nossos anseios, que traz para nós uma mensagem de vida, de confiança, em que nós podemos descansar. Jesus sempre teve um cuidado todo especial com os seus discípulos, em cumprir as promessas que ele trouxe e que ele fez através de uma mensagem do Evangelho, a Boa Nova. E aqui nós temos mais uma palavra de Deus dizendo assim:
Escrevi primeiro ao Teófilo, relatando a todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto no céu, virá do modo como o viste subir. Jesus é fiel para cumprir as suas promessas. Basta você crer nestas promessas. Se você crer, você vai tomar posse e esta mensagem vai ter um poder muito grande sobre a tua vida. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriu-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando de espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado de todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, ele pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretórios enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe a aquele homem sem liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretórios ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora. Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretórios, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhe disseram desculpas, pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Essas são as experiências que marcam os filhos de Deus, o povo de Deus. É impressionante como que aqueles que querem seguir Jesus padecerão perseguição, sofrerão muito, mas terá a coroa da vida, que é uma das grandes promessas do Evangelho. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Tudo que aconteceu com Paulo, açoite, prisão,
injustiça, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, a fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles que efetivamente fazem por porfia, por inveja, contudo, prego a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando despertar tribulação ou suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de igual modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo, sim, e sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada mais estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo enfrentou muitas lutas para poder anunciar a palavra de Deus, viveu o Evangelho intensamente, o Evangelho que ele cria. E é interessante como ele nunca perdeu, desanimou, muito pelo contrário, ele sempre confiou que ele estava combatendo o bom combate. Isso para ele foi fundamental. Isso deve fazer parte da nossa fé. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um que pedir a razão da esperança. É a grande promessa do Evangelho. Essa promessa ela tem que ser anunciada. É uma da missão do Evangelho, das igrejas, anunciar o Evangelho, porque Jesus falou que estaria conosco até o último dia, completando e realizando conosco esta grande obra, esta grande mensagem que todos precisam ouvir. Seguiram então os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus nos abençoe, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela penetra
na profundeza da nossa alma, separa junto e medula e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E com esta palavra nós temos certeza que todas as coisas estão diante de Deus, nua, patentes. Ele conhece todas as coisas. E é nele que descansamos por causa desta palavra. A Bíblia diz que Deus deu a palavra e grande era o exército dos que anunciavam. Tome posse, creia na palavra de Deus, alimente a tua alma, alimente a tua fé. Fale do amor de Deus, porque é Ele que transforma a vida, é Ele que dá sentido, é Ele que te leva para a glória do Pai. Que Deus nos abençoe.